Quais os riscos que o Flamengo corre contra o Peñarol no jogo desta quinta-feira, às 7 horas da noite, no Maracanã? Abrindo a disputa entre os dois times por uma vaga na semifinal da Libertadores, quando aquele que triunfar após a partida de volta na outra quinta, dia 26, em Montevidéu, terá pela frente Botafogo ou São Paulo. Aquele que triunfar no outro confronto de quartas de final da principal competição do continente sul-americano. Vamos falar sobre o Peñarol, os pontos fortes desse time, um pouquinho das características da equipe carboneira, nesse vídeo que tem o apoio do SofaScore e com números do SofaScore. E você vai ver muitos detalhes sobre o Peñarol e jogadores importantes do time uruguaio. Porque no SofaScore você acessa mapa de calor, estatísticas do time, do jogador que você quiser, na competição que você quiser. Quer saber como se comporta o Léo Fernandes, ex-Fluminense, no Campeonato Uruguaio? Está lá. Na Libertadores está lá também. E de outros tantos jogadores do próprio Flamengo, de outros times. Aqui no Brasil, só no banco de dados do SofaScore, só no futebol brasileiro, inclui cerca de 2.500 atletas. No mundo inteiro, uma quantidade incalculável. E também você encontra, como eu falei, mapa de calor, outras informações, acompanha os jogos em tempo real, não só do futebol, mas também de outras modalidades. Então, faça o download do aplicativo SofaScore, link na descrição do vídeo e também no QR Code que está aqui na tela. Eu vou mostrar para vocês, por intermédio do SofaScore, um pouquinho mais desse Peñarol. Confira, então, pouco a pouco, o que o Flamengo terá pela frente nesse confronto pela Copa Libertadores da América diante do time carboneiro, o time do Peñarol, o time que vem num bom momento, né? E você vê aí que o Peñarol, na Copa Libertadores, disputou 8 partidas, marcou 16 gols, 2 por jogo, sofreu apenas 6. 11 gols foram a partir de assistências, de passes para gol, e de repente um gol de falta, por exemplo, um gol de pênalti, não tem assistência, né? Então, 11 dos 16 gols foram jogadas trabalhadas, alguém deu passe para gol, vamos falar um pouco mais sobre isso também. Você vê que gols dentro da área foram todos eles, 16 gols de 54 finalizações foram dentro da área. De fora da área, nenhum. 53 arremates de fora da área, nenhum gol. Gols de perna esquerda 8, perna direita 5, 3 de cabeça, né? É uma equipe que, por jogo, registra 7,1 dribles, né? Posse de bola média de 44,5%. Os times do Diego Aguirre não são de muita posse de bola. Em 4 partidas não sofreu gols, né? Em 4, então, foi vazado, né? Sofreu uma média de 0,8 gol por jogo, ou seja, abaixo de um gol por jogo. São 20 desarmes por jogo, hein? É um número alto, um número bom. 20 desarmes por jogo, em média, tem o time uruguaio, né? E cometeu um pênalti, né? Até agora na competição, né? E você vê outros números como duelos aéreos ganhos, perda de posse de bola, laterais por jogo, tiros de meta por jogo, enfim, esses números todos você encontra no SofaScore. O time teve até agora nenhum cartão vermelho na Copa Libertadores da América, a equipe do Peñarol. E aí você vê o Leonardo Fernandes, o Léo Fernandes, que jogou no Fluminense, né? Esteve no Fluminense, passagem rápida, muito discreta, mas que se destaca hoje no Peñarol. Veja no mapa de calor que ele se concentra mais pela faixa direita do campo, mas circula por todo o setor ofensivo. Pela esquerda, entra na área. São 8 partidas, começou todas elas como titular, 87 minutos por jogo, então praticamente jogou os 90 minutos em todos os jogos. Em 3 ocasiões ficou na equipe da semana no SofaScore, marcou 3 gols até agora, tá? 3 gols e 5 assistências, ou seja, das 11 assistências, 5 foram desse jogador, quase a metade. Importante, hein? Um jogador importante e perigoso, vivendo um ótimo momento. Esqueça o fato de ele não ter brilhado tanto no Fluminense. É um jogador que no Peñarol tem conseguido destaque, tem conseguido ser um jogador muito perigoso para os seus adversários. E aí você vai ver agora o Max Silveira, né, atacante, né, atua mais pela faixa direita. Você veja ali pelo mapa de calor que ele entra bastante na área também, aparece bastante na área adversária, né? Jogador de 27 anos, o Léo Fernandes tem 25 anos, jogou as 8 partidas, todas como titular, 82 minutos por jogo, praticamente sempre atuando nos 90 minutos, marcou 6 gols. Tá? 6 gols dos 16 foram marcados pelo Max Silveira, tá? Uma média de quase um gol por jogo, 0,8. Ele finaliza 2,4 por jogo, a média alta, porque não finaliza tanto assim na competição. Não deu nenhuma assistência até agora, né? Mas aparece como o homem que tem feito os gols do time do Peñarol, né? E você vê outros dados aí, até agora nenhum amarelo, nenhum vermelho, enfim, um jogador até agora com
postura muito disciplinada, digamos assim, na competição, o Max Silveira, que é um dos nomes de destaque desse Peñarol. O Peñarol é um adversário importante do Flamengo, é bom lembrar que no título da Libertadores de 2019, o Flamengo jogou 2 vezes contra o Peñarol pela fase de grupos. Primeiro perdeu no Maracanã 1-0, gol do Viatri. O técnico não era Jorge Jesus, ainda era o Abel Braga. E nesse jogo, o Arrascaeta não entrou, ficou no banco. E o Abel Braga não o colocou em campo, né? Por opção. A Arrasca não jogou. Naquela época havia aquela coisa, Arrascaeta e Bruno Henrique não podem jogar juntos porque ocupam a mesma faixa de campo, algo mais ou menos assim. No jogo derradeiro daquela fase de grupos, em Montevidéu, empate sem gols, e o Flamengo se classificou. Se perdesse, seria eliminado. Não teria Jorge Jesus, Libertadores, nada disso. Foi um jogo importante. E o Flamengo teve tudo para ganhar aquele jogo, especialmente no primeiro tempo, teve oportunidades, não as aproveitou. Olha como é antiga essa história de perder gol, hein? De criar e perder gol. É coisa antiga nesse Flamengo. Esse jogo eu lembro muito bem. E aí ficou naquele 0-0, aquele temor da torcida de um gol no final, acabou não acontecendo, 0-0 classificou. Aí saiu o Abel Braga, que pediu demissão, né? Se demitiu e chegou o Jorge Jesus, o resto é história, todo mundo se lembra o que aconteceu com aquele Flamengo de 2019. E em 82, o Flamengo era o campeão da Libertadores e foi eliminado na semifinal do Maracanã pelo Peñarol, 1-0 para o Peñarol, que já havia vencido lá em Montevidéu, o gol do Jair, um jogador brasileiro. E, com isso, o time do Zico foi tirado da competição. Fui a esse jogo, me lembro bem, foi um jogo que o Flamengo massacrou e a bola não entrou. Suportou uma pressão absurda, né? Um grande foguetório nesse jogo também. Me lembro muito bem que foi um foguetório danado quando os times entraram em campo, choveu e o Flamengo acabou sendo eliminado em 82, uma época diferente, né? Uma época que não havia esse formato de disputa, o campeão já entrava já na reta final, mas na fase de grupos era complicado, só passava um time e só se classificava para a Libertadores o campeão brasileiro e o vice. Aí, a partir de 89, o campeão brasileiro, o campeão da Copa do Brasil, que foi criada naquele ano. Hoje tem uma farra de vagas e tudo, é bem diferente. Você pode se classificar por Copa do Brasil, por Sul-Americana, pela própria Libertadores, pelo Brasileiro, chega a ter 8 vagas, sei lá, um festival danado. Mudou muita coisa, a competição cresceu e mudou também de perfil. Mas o Peñarol é um time que tem história, tem 5 títulos da Copa Libertadores da América, tem uma grande torcida, o jogo de volta, não se enganem, vai ser uma guerra. O Flamengo precisa de uma vitória nessa quinta-feira, de preferência por uma margem superior a um gol. Primeiro pensar em vencer, depois tentar ampliar. Porque se não levar uma vantagem grande, vai ser difícil suportar a pressão, tá? É claro que se tiver uma vantagem grande, o Flamengo pode ficar mais à vontade no jogo e o Peñarol virar para cima. O Flamengo tem condições de fazer jogadas de velocidade com o Bruno Henrique, com o Plata, enfim, para tentar, o Wesley eventualmente, se estiver em campo, né, para tentar surpreender o adversário. Mas é um jogo perigoso. Para mim, esse confronto, que começa nessa quinta-feira, às 7 da noite no Maracanã, ele é o confronto mais importante do Flamengo no ano. Flamengo e Peñarol pela Libertadores da América, tem história em jogo, rivalidade de torcida. Você se lembra também que em 2019, quando os uruguaios vieram ao Rio de Janeiro, houve uma briga ali na praia e Copacabana, e tinha um grupo de rubro-negros do Espírito Santo, não eram de torcida organizada nem nada, eram apenas torcedores que viajaram até o Rio para acompanhar o jogo da Libertadores, e aí os torcedores barra brava da equipe do Peñarol estavam por ali e brigaram com os rubro-negros, né? E um homem de 56 anos aproximadamente saiu muito machucado, foi agredido e morreu. Alguns foram detidos, uruguaios, depois foram liberados, e isso também deixa muito rubro-negro com raiva do Peñarol, e é um jogo perigoso com relação também a conflitos que podem acontecer, tomara que não, tanto no Rio quanto lá em Montevidéu, tá? Fiquemos atentos aí para episódios que poderão ocorrer, a gente torce para que não aconteça, porque há muita rivalidade entre as duas torcidas acirrada em função desse lamentável episódio ocorrido naquela ocasião durante a Libertadores de 2019. Mas é um pouquinho do Peñarol que eu te mostrei aí, né, nesses números. Atenção para esses jogadores. É um time de velocidade, contra-ataque, pouca posse de bola, não vai fazer questão nenhuma de ter a bola. E o detalhe, contra o Strongest, depois de fazer 4-0 em Montevidéu, o Peñarol foi até La Paz, jogou lá 3.640 metros, como o Flamengo também jogou no dia seguinte contra o Bolívar, né? Os dois passaram, se classificaram contra equipes bolivianas, e jogou numa linha de 5, tá? Uma linha de 5. E imagino que o Diego Aguirre faça a mesmíssima coisa nessa quinta-feira do Maracanã. Linha de 5, negando espaços, tentando dificultar o Flamengo saindo em velocidade. Detalhe importante, última rodada do Campeonato Uruguaio, jogou completo o Peñarol, não poupou jogadores. Foi no sábado o jogo contra o Rampla Júnior. Terminou 4-0 para a equipe carboneira, ou seja,
não descansou ninguém no fim de semana. O Flamengo jogou contra o Vasco, também com muitos titulares, e no dia anterior, no sábado, o Peñarol também colocou o seu time titular em campo, só tinha uma diferençazinha em relação a esse jogo lá em La Paz, da Libertadores, contra o The Strongest, mas muito em função dessa mudança de estratégia, jogando com 5 homens na linha defensiva. Então, por isso essa mudança. Mas o time base, o time titular, esteve em campo no fim de semana pelo Campeonato Uruguaio. Vejamos aí, o pessoal está muito motivado lá no Uruguai. Conversei já com um amigo da imprensa uruguaia, ele estava me dizendo que a expectativa é enorme por lá e expectativa de enfrentamento para classificar. Imagino que seja algo muito parecido com o que o Flamengo teve pela frente ano passado no Paraguai contra o Olímpia. E ali sabemos o que aconteceu. O Flamengo tem que estar muito mobilizado para esse jogo. Não vai ser brincadeira. Tanto no Rio, especialmente lá no campeão del siglo, o estádio do Peñarol, em Montevidéu. E eu estarei no Maracanã, vou transmitir a partida pela Jovem Pan. Teremos uma live antes do jogo e teremos a live depois do jogo, direto do Maracanã, nessa quinta-feira. Na outra quinta-feira estaremos em Montevidéu também para trazer as informações do Flamengo contra o Peñarol nesse importante duelo pela Copa Libertadores da América. Lembrando, vale vaga na semifinal e o vencedor desse confronto enfrenta aquele que triunfar no embate entre Botafogo e São Paulo. E você sabe que esse vídeo tem um patrocínio do SofaScore. Eu mostrei para você estatísticas do Peñarol e de 2 importantes jogadores do time carboneiro do SofaScore. Você pode investir ainda mais um pouquinho do seu tempo para conhecer o Peñarol, fazendo download do aplicativo se ainda não o tiver e observando ali formação tática, mapa de calor de outros jogadores, outros números, como jogou contra o Strongest, como jogou contra o Atlético Mineiro, por exemplo, durante a fase de grupos. Tudo isso está lá. Você encontra não só do Peñarol, como de vários outros times, evidentemente, os times mais importantes do mundo. Está tudo lá no SofaScore, aplicativo que não pode faltar no seu telefone celular. Legal? Bem, então teremos live antes e depois do jogo. A live antes do jogo deve ser por volta das 5, 5 e meia, tá? Eu dependo ali de ter as condições técnicas adequadas disponibilizadas no Maracanã. A entrada da imprensa só vai acontecer por volta de 4, 4 e pouco da tarde. Então, eu tenho que chegar lá e ver a questão da internet. Já está contratada a internet dedicada, né, para poder fazer esse trabalho. Depois eu vou entrar às 6 e meia da tarde na rádio Jovem Pan e também no YouTube da Jovem Pan para a transmissão do jogo. Vou comentar direto do Maracanã a partida entre o Flamengo e o Peñarol. E depois eu farei uma pequena participação ainda na Jovem Pan, o pós-jogo, e lá pelas 9h20, eu calculo, começa a live aqui no canal, tá? Então eu conto com a sua audiência. A gente vai fazer um trabalho especial nessa cobertura de Flamengo e Peñarol pela Copa Libertadores da América nessa quinta-feira. O jogo é às 7 da noite, não esqueça, é mais cedo do que o habitual. Também quero convidar você a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. S1 Live é um canal no YouTube. Esse canal tem um programa chamado Na Área, uma live que acontece segundas e sextas, sempre às 11 da manhã. E às segundas-feiras, no final da live, 12h30 mais ou menos, eu participo sempre, segunda e sexta. Tem sorteio de camisa oficial. Camisa oficial para quem? Para quem faz parte do Clube de Vantagens da S1 Live. Então, se você fizer parte do Clube de Vantagens da S1 Live, você concorre a uma camisa oficial toda segunda-feira. Acesse o link na descrição do vídeo e faça a inscrição no canal S1 Live. Todo dia tem conteúdo para você. Tenho certeza que você vai gostar. Às segundas eu faço Na Área com Alain Bimadi e com André Rocha. E às sextas com Alain Bimadi e Léo Andrade. Ok? Bem, destacando também aqui os links na descrição do vídeo. Canal de cortes. Lá o melhor das nossas lives. Faça a sua inscrição no canal de cortes. Você vai ajudar a gente também. Clube de membros do canal. Isso mesmo, no clube de membros do canal, você pode participar, por exemplo, da live dos membros, que aconteceu essa semana na terça-feira. E mês que vem, outubro, tem mais. Tem acesso mais rápido aos vídeos e tudo mais. Muitas vantagens por participar. E a maneira de se apoiar o nosso trabalho no clube de membros é bem baratinho. Também o nosso curso online de jornalismo esportivo para os interessados. Ali compartilhamos um pouco da experiência acumulada em 41 anos de jornalismo e o meu blog no All Esporte, todo dia um novo texto sobre futebol. Além disso, o Use 360, que patrocina também aqui o nosso trabalho, apoia o nosso trabalho com canecas e camisetas do canal, que são vendidas no site Use 360 e tem outros temas, é muito legal. Usando o cupom Mauro, você tem um desconto. E você pode ficar livre do frete seguindo o que está aí na sua tela. Legal? Use 360, não deixe de acessar o site. Então temos um encontro marcado antes e depois do jogo, antes, durante e depois, porque durante tem também, você pode acompanhar meus comentários durante a transmissão
da Jovem Pan. Flamengo e Peñarol nessa quinta-feira pela Libertadores da América. É isso, saudações.